Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Pinheiro, eu estou trazendo uma reflexão da palavra de Deus e eu queria que você meditasse conosco no texto que nós vamos trazer para o seu coração nesse dia, que você possa meditar, refletir da importância de servirmos a Deus. Eu gostaria de ler um texto na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 12, que diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Queridos irmãos e irmãs, amados ouvintes que nos assistem, que nos acompanham através das redes sociais, eu quero deixar uma reflexão nesse texto para você. Eu quero falar sobre o seguinte tema: apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma palavra que vem do grego, apostasis, que significa separar, abandonar, apartar-se, rebelar-se. Em um significado mais amplo e teologicamente falando, significa o abandono consciente da fé. Isso significa a pessoa, por livre e espontânea vontade, anular ou quebrar a sua comunhão com Deus. Quando a Bíblia se refere à apostasia, por diversas vezes se encontra esse termo na Bíblia Sagrada, na maioria das vezes ela se refere à apostasia no sentido voltado para o povo de Deus. Por quê? Porque o mundo, no sentido literal, ele não tem mais de que se apostatar. O mundo já está apostatado. As pessoas já vivem na prática do pecado. As pessoas já vivem separado de Deus. Logo, essas pessoas não têm mais de que se apostatar, já vista já estarem apostatados. Quando a Bíblia fala de apostasia, no sentido amplo da palavra, fala de alguém que quebrou, ou anulou, ou violou a sua comunhão com Deus. Apostasia, no sentido literal, no significado teologicamente falando, é o abandono consciente da fé. O que isso significa? Uma pessoa que conscientemente apostata da sua fé em Deus. Em outras palavras, quebra a aliança da salvação na pessoa de Jesus Cristo para com ele. Essa salvação que é entregue por Jesus no momento que nós reconhecemos que somos pecadores, aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas, entregamos nossas vidas a Ele, Ele nos perdoa, escreve o nosso nome no livro da vida, e Ele diz para nós, como disse lá para a pecadora: vai e não peques mais. Essa comunhão existente vai existir, vai perdurar, de preferência até a eternidade. Porque uma vez que você quebra essa aliança com Deus, essa comunhão com Deus, você realmente perde o sentido da comunhão com Deus, você perde o sentido de santidade, de se santificar. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui no versículo 12 da carta aos Hebreus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, nem em mim, nem em você. Em nenhum de nós deve haver um coração mau. Por quê? Porque o coração mau, ele se inclina para o mal, ele se inclina para o pecado. Uma vez que uma pessoa está a encher o seu coração de maldade, ele literalmente vai se afastando de Deus, vai quebrando essa aliança com Deus. E diz aqui: não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Observe que está ligado aqui a uma apostasia para com Deus. Para com Deus. Toda vez que o homem se inclina para o pecado, ele se torna infiel a Deus.
E esta infidelidade quebra, anula a aliança, a comunhão que ele tem, que o ser humano tem com Deus. Havendo isso, está aí então uma apostasia espiritual, que é o abandono consciente da fé. Vivemos uma época nos dias atuais onde tem faltado esse compromisso das pessoas para com Deus. Muitas pessoas acham, pelo fato de estar bem, pecado já não é mais pecado, aquilo que antigamente era pecado já não é mais pecado como era. Tipo assim, o que era pecado sim, mas não é tão pecado como alguém ensina que é. O que não é verdade. Pela Bíblia entendemos que pecado é pecado e o que era pecado continua sendo pecado com a mesma intensidade que existiu há muitos anos atrás. Pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Existe diferença de pecado que é para a morte e de pecado que não é para a morte. O que nós temos que viver e procurar viver diariamente é um sentimento de querer agradar a Deus. E quando esse sentimento existe, nós anulamos esta infidelidade para com Deus. Ou procuramos diariamente combater esta infidelidade, né? E o escritor diz ainda que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, para cometer esta apostasia. Né? Então, um conselho que eu dou a você que me assiste, que serve a Deus, seja mais crente, mais fiel ao Senhor hoje do que o que você foi ontem. Tá bom? Amanhã você seja mais fiel a Deus do que o que você está sendo hoje. A cada dia que passa, diante da situação que vivemos, diante da brevidade da vinda de Jesus, que se aproxima para vir buscar a sua igreja, é importante que eu e você mantenhamos firme essa aliança com Deus, essa comunhão com Deus. O grau de comunhão que uma pessoa tem para com Deus, isso significa o quanto ele vai ser fiel ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua família e diga não à apostasia. Renuncie qualquer coisa que venha te afastar de Deus. Até mesmo uma amizade com alguém. Anule da sua vida qualquer coisa, qualquer pessoa que venha atrapalhar a tua comunhão com Deus ou te afastar de Deus. Lembre-se dessa palavra. Lembre-se disso. E lembre-se também que quando nós nos apostatamos da nossa fé, geralmente é porque estamos com a consciência cauterizada. Quando começamos a achar que isso não é tão mal, é ruim, mas não é tão ruim, isso começa a se acostumar com a vida e achar que a eternidade não é real, que o inferno não é real, que os castigos eternos não são reais, o que faz a pessoa viver uma apostasia espiritual. Pense nessa palavra. E pense também, e saiba também, conforme nos diz a Bíblia, na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É preciso que você entenda que pecar contra Deus significa se apartar dele, significa quebrar esta comunhão, significa cometer uma apostasia, até mesmo se rebelando contra o próprio Deus. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe sua família, que você invista na sua vida espiritual. E lembre-se, Jesus disse, sede santo. A palavra de Deus diz, sede santo, diz o Senhor, como eu, Senhor, sou santo. Se Deus é santo, aquele que nos chamou é santo, aquele que tem o céu preparado para nós, a igreja, herdarmos. Lembre-se disso, somente os santos herdarão a eternidade com Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse, quem for santo, se santifique ainda mais.
O que era pecado há 20, há 50, há 100, há 200, há 500, há 1000 anos atrás, continua sendo pecado ainda hoje. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe a sua família e que você possa ser muito feliz com Jesus, sendo assim um servo fiel ao Senhor. Tire da sua vida qualquer coisa que afaste você de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe infinitamente bem. A paz do Senhor, que Deus te ajude.